39ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 30ª. Eu acho que não tem ata. Não há ata a ser submetida? Bom, também se houver, eu submeto no final. Consulto inicialmente o Dr. Tiago Lima, muito digno representante do Ministério Público, sobre prévio interesse em alguns itens da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, o Ministério Público deseja fazer sustentação oral do item número 7. 7. Quem é o 7? Justo o meu. Fez muito bem. Antes de iniciar a pauta, submeto a ata da 38ª sessão. Vou dá-la por aprovada. O item 1 a 6 eu relato em conjunto. Relatórios já disponibilizados, representações da nova logística, contratos de CPTM, da ESP, Secretaria da Administração. O item 1 trata-se de uma representação. Os demais, todos tiveram a manifestação favorável dos órgãos da Casa e do Ministério Público de Contas. O meu voto é também pela regularidade. Apenas o 1, que é representação, determina arquivamento por perda de objeto. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 7, que é o que haverá sustentação oral do Ministério Público. Convênio celebrado entre a Secretaria da Saúde e a Universidade de Campinas, Unicamp. Foi interveniente a FUNCAMP, o objeto era a operacionalização da gestão e execução de atividades de saúde na AME de Rio Claro. O relatório foi previamente disponibilizado. Tem a palavra o Dr. Tiago Lima, muito digno representante do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, em poucas palavras, o Ministério Público acredita que Vossa Excelência já vai julgar irregular este feito, porque toda a instrução caminha nesse sentido. Mas eu gostaria de fazer uma solicitação que fosse recomendada à Universidade de Campinas que não mais efetue esse tipo de contratação, porque há um patente desvio de finalidade. A universidade não tem como atribuição institucional a gestão de unidades de saúde. É somente essa a observação que o Ministério Público gostaria de fazer. Obrigado. Ok. Bom, como o senhor procurador já pressentiu, o meu voto vai na linha do que foi colocado. A municipalidade não obteve êxito em justificar as demonstrações, a ausência de plano de trabalho, o requisito mínimo não foi apresentado, maculado todo o convênio, ainda a participação de uma terceira FUNCAMP, que em nenhum momento da contratação, nem tampouco qual seria a sua função, além do que restando à Unicamp somente a função de repassar os recursos. A ausência dos demonstrativos técnicos, que houve vantagem econômica. Pelo exposto, o meu voto acompanha as manifestações desfavoráveis da Casa pela irregularidade do convênio aqui tratado. E incorporo a proposta do procurador a propósito de que a Unicamp deixe de fazer tais convênios e contratos que, na verdade, fogem da alçada da sua destinação como universidade. Em discussão, o voto relator. Encerrada a discussão, votação aprovada. E o item 8 eu retiro de pauta. E o 9 e 13 passa a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro substituto, doutor Josué Romero, representante da Procuradoria da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira,
do Ministério Público de Contas, Dr. Tiago Pinheiro Lima, senhor diretor-geral, Dr. Sérgio, senhores funcionários, senhores advogados. O item 9 estão em exame as contas do IANSP, exercício de 2011. A instrução é favorável. Os resultados financeiro, econômico e saldo patrimonial apresentados superavitários, demonstrando que a saúde financeira da autarquia encontrava-se equilibrada naquele período. Assim, quanto ao aspecto econômico e financeiro, não vejo nas contas do IANSP deficiências que possam comprometer integralmente seus demonstrativos. Com relação aos 6 casos apontados pelo órgão fiscalizador, em decorrência de denúncia efetuada em documento apócrifo, o próprio IANSP reconheceu, em relação a uma das pacientes, que incorreu em equívoco ao pagar R$ 529,80 a mais para a utilização de serviço de ambulância e ao dispor da quantia extra de R$ 437,79 para pagamento de determinado medicamento desnecessariamente. Informou, entretanto, que tais valores serão glosados do prestador, conforme despacho da superintendência. Acompanho, a esse respeito, o entendimento da SDG, no sentido de que tal falha não compromete a regularidade das contas em exame, pois, além de não representar valor vultuoso, a própria autarquia reconheceu o engano e comprometeu-se a reaver tais montantes. Diante do exposto, voto pela regularidade das contas do IANSP, exercício 2011, e dou quitação aos responsáveis. Entretanto, determino à autarquia que evite esforços para a recuperação dos créditos relativos à dívida ativa não tributária e que observe os prazos de encaminhamento de documentos a esta Corte. Deverá, ademais, a fiscalização verificar na próxima inspeção se as medidas corretivas noticiadas a respeito do controle de bens permanentes e do almoxarifado, das alterações de seus editais para registro de preços e da recuperação dos valores indevidamente pagos foram efetivamente implantadas. Deverão, por fim, ser instaurados autos próprios para análise da admissão do senhor Carlos Eduardo Alberti. Em discussão. Votação aprovada. O item 10 versa sobre o contrato precedido de pregão, celebrado pela Secretaria da Agricultura, Coordenadoria de Defesa Agropecuária e Fiat Automóveis S.A., para aquisição de veículos automotores. Em exame também o primeiro termo auditivo, que acrescentou 14 veículos. Acompanha a instrução dos autos no que respeito à regularidade da licitação e do contrato, não partilho, entretanto, do mesmo entendimento no que respeita ao termo de aditamento. O contrato em questão englobou 3 dos 5 lotes que foram licitados. Assim, ainda que se trate de um único instrumento, 3 foram as contratações envolvidas, com objetos distintos e independentes entre si. Como o lote 3 envolvia a aquisição de 10 veículos, o acréscimo para este lote deveria observar o limite de 25% do seu valor total, que era de R$ 455 mil. Foram, entretanto, acrescentados 14 veículos no montante de R$ 637 mil. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato e pela irregularidade do primeiro termo de aditamento. Em discussão. Votação aprovada. O item 11, senhor presidente, retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok. Relato em conjunto os itens 12 e 13.
O item 12 diz respeito a contrato celebrado entre a Unesp, Faculdade de Medicina do Campus Universitário de Botucatu, e a Siemens Limitada, visando a aquisição de equipamento de ressonância magnética. O item 13 versa sobre a comprovação da aplicação de recursos repassados no exercício de 2009 pela Secretaria da Saúde à Cruzada Bandeirantes São Camilo, assistência médico-social, em decorrência de contrato de gestão celebrado para atividades e serviços de saúde no Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental da Baixada Santista. Relatórios individualizados já disponibilizados. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade das matérias em exame, com as recomendações assinaladas em relação ao item 13. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Josué Romero, itens 14 a 26. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, senhora procuradora, senhor secretário, itens 14 a 24 em conjunto, exceto os itens 20, 21 e 22. Ok. Trata-se do exame de instrumentos contratuais e prestações de contas de recursos públicos repassados pelos órgãos da administração estadual, DR, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde. Em todos eles, acolho as manifestações dos órgãos da Casa e voto pela regularidade das matérias, com as ressalvas e recomendações que constam da íntegra dos votos. Em discussão, votação aprovada. Os itens 20 e 21 eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Ok. Item 22. Em exame e licitação promovida pela CDHU para obras e serviços de engenharia visando a realização de 2 empreendimentos de 1.317 unidades habitacionais no município de São José dos Campos. O decorrente contrato firmado com a empresa Múltipla Engenharia Limitada e o acompanhamento da execução contratual. Diversas impropriedades macularam o procedimento, com destaque para a aglutinação do objeto, que prejudicou o certame, tanto pela falta de comprovação de economicidade, quanto pela exigência de qualificação técnica direcionada para os 2 empreendimentos em conjunto, o que afastou o CREIS das 4 empresas concorrentes. Assim, na companhia de ATJ e PFE, voto pela irregularidade da concorrência e do decorrente contrato. Em discussão, votação aprovada. O item 25. Em exame e prestação de contas decorrente de convênio referente ao exercício de 2008, firmado entre a Secretaria da Saúde e o Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo, tendo por finalidade a execução de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais, a serem prestados no Hospital Regional de Cotia. Os autos estiveram na ordem do dia da sessão de 4 de novembro de 2014, quando então o eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini pediu vistas dos autos. Eu passo a palavra ao eminente revisor. Ok. Pedi vista dos autos para verificar o objeto social da organização social Seconce, pois a entidade foi criada para trabalhar como assistente social e não com a saúde. O Estatuto Social da Seconce foi fundado em 64, qualificada como organização de saúde em 98, destinada a prestar assistência social, promoção, prevenção, atenção à saúde, educação e demais afins à população em geral. A partir dessa observação, constato que, pelos documentos da organização social nos autos, seu objeto, registrado em 2006, sendo a atividade principal a prestação de assistência social. A Lei Orgânica de Assistência Social, em seu artigo 2º, traz como objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, promoção à vida comunitária, garantia de um salário e benefício. Não fala em prestação de serviços de saúde, pois tanto
uma como outra, são descritas como políticas públicas com suas leis e ações específicas. A citada lei foi alterada em 2011, sem qualquer dos objetivos se referisse à saúde. Nos autos não se encontra a qualificação da entidade como organização social de saúde, existindo no site da Casa Civil do Estado o certificado de regularidade cadastral emitido em 2014, conforme decreto, ficando pendente a confirmação quanto à qualificação de organização social de saúde. Compulsando os autos, verifiquei que a fiscalização, a TJ e PFE, se manifestaram pela irregularidade da prestação de contas decorrente do apontamento de diversas falhas. Ocorreu aumento dos custos unitários pagos sem justificativa, não foi fornecida a relação dos internados em dezembro de 2008 na pediatria, bem como a relação nominal das internações psiquiátricas, pois ocorreu diferença entre a relação dos nomes e o número apresentado. Apuradas as diferenças a maior em internações, o que pode alterar o índice do cumprimento das metas. Reclamações apuradas no serviço de atendimento ao cliente, entre as quais queixa de internação, pessoas que não tiveram seu problema resolvido e atendido. Não foram apresentadas demonstrações contábeis consolidadas. Falta de parâmetro nos autos capazes de assegurar eficiente cumprimento de cláusula de convênio. Banco diferente de determinado pelo convênio para depósito e movimentação de repasse. Várias empresas são subcontratadas para atividade fim que deveriam ser realizadas pela contratada. Duas subcontratadas possuem o mesmo objeto, datas, valores e representantes legais, principalmente pelo fato de existir no quadro de pessoal apenas 2 médicos. Nos contratos com a empresa subcontratada trazido pela fiscalização, juntado aos autos, verifica-se que não há especificação dos serviços, números de profissionais, horas a serem trabalhadas e cargas de horário. Serviço administrativo somam 1.278.000 e foram justificados com prestação de serviços de profissionais em vários setores do SECONS, sem nenhuma especificação dos serviços prestados, o que destoa da natureza de gasto de tais funcionários são do hospital. Vários documentos de despesas apresentaram divergência, como descrição genérica quanto ao teor do serviço, número do CNPJ indicado com incorreção, carta de correção emitida apenas de comprovante fiscal, divergência dos valores de comprovante de despesas em empresas no mesmo domicílio. Há empresas cadastradas no blog Infloplex, onde os nomes são diferentes, porém endereços iguais, e que foram formadas em 2008, no ano inicial do convênio. Em 2009, o Centro de Controle de Avaliação da Secretaria da Fazenda elaborou o relatório de avaliação, emitindo recomendação à necessidade de saber quais as providências adotadas pela AES. Conquanto existe metas estabelecidas pela Secretaria, os respectivos pagamentos em forma de parcelas mensais, a apuração dos valores da OS, custos de internação e entendimento laboratorial precisam ser verificados de forma correta. Creio que o que foi colocado aqui em si já implicaria na completo julgamento de irregularidade. Mas eu acho que, como este é o primeiro processo que nós estamos tratando dessa entidade, eu proponho que as dúvidas sobre a licitude dos atos que precisam ser verificadas, justificadas, identificar a SECONS como entidade de natureza privada, entretanto, ao assinar um contrato de gestão, passou a exercer atividade pública. Muitas das suas tomadas pela OS não se coadunam com a natureza do serviço de saúde, contrariam as normas de instrução da Corte e as leis inerentes. Por isso, como eu disse, os argumentos em si já proporcionariam a rejeição do convênio. Mas eu proponho que, a minha proposta é que transforme em diligência, até para esclarecer, porque existe um sem número de processos com esse SECONS, para esclarecer exatamente a situação que está colocada aqui no relatório. Acompanho, Vossa Excelência.
Então, transformado em diligência, Vossa Excelência providenciará o oficiamento com os pontos levantados. Ok. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. O item 26. Em exame recurso ordinário interposto pela FDE contra a sentença que julgou pela irregularidade de termo de encerramento das obrigações contratuais e devolução da carta de fiança pela construtora Lime Alves. A sentença recorrida decidiu pela irregularidade do termo de encerramento unicamente por acessoriedade. Em preliminar recurso, em termos dele, conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, o termo de encerramento presta-se ao reconhecimento formal da conclusão do contrato e do cumprimento das obrigações dele derivadas. A expedição do termo de encerramento é uma consequência em face de determinada situação da realidade. Se o contrato foi concluído e as partes estão quites com suas obrigações, expede-se o termo de encerramento. Caso contrário, ajusta-se o necessário para resolver adequadamente o negócio. Assim, com a devida vênia à sentença combatida, voto pelo provimento do recurso para o fim de conhecer do termo de encerramento contratual. Em discussão, votação, aprovado. Encerrada, portanto, a nossa sessão estadual, com os cumprimentos da doutora Evelyn Moraes de Oliveira, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, passamos à nossa sessão municipal. A sustentação oral, que nós tradicionalmente temos antecipado. Então, vamos ver. Todas essas? Todas do doutor Josué Romero. Então, vamos lá. Item 82 a 85. Doutor Alexandre, tradicionalmente, nós antecipamos os processos que têm sustentação oral. Doutor Alexandre Aloysio Marco, representante do prefeito, está presente? Então, peço que tome. É 82 a 85. Excelência, só uma dúvida, é que o 85 é americana, ele também vai... Barra Bonita aí, americana. Eu não sei se... É o 84. A 82, aqui está 85. 84. 82 a 84. É Barra Bonita. Então, retire esse 85 que constou aqui por engano. Tem que tirar. Eu sei. Não tem problema nenhum. Palavra ao conselheiro Josué Romero para o relatório. Em exame pregão presencial, contrato assinado em 7 de maio de 2013 e o termo aditivo assinado em 6 de maio de 2014, e a execução contratual. Atos estes relativos a ajuste celebrado entre a Prefeitura de Barra Bonita e G4 Soluções em Gestão da Informação, objetivando a prestação de serviços na forma de solução integrada e serviços especializados para a informatização. Também em exame, representação intentada pela vereadora da Câmara Municipal de Barra Bonita, em que faz vários apontamentos. Em síntese, esse é o relatório. Com a palavra, o doutor Alexandre Aloysio Marque. Primeiramente, eu agradeço a Deus por estar presente aqui hoje e, de outro lado, cumprimento a todos os membros do Tribunal de Contas aqui presentes. A questão aqui envolve o contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Barra Bonita para a contratação de uma solução de informática para a área de saúde. Basicamente, controle de almoxarifado e a questão de agendamento de consultas. Uma vez apresentada, na verdade, eu até inverter um pouco a posição e vou esclarecer primeiro uma questão. A presente análise pelo Tribunal de Contas desse contrato, ela decorre do fato de uma representação formulada por uma vereadora do município. Para poder esclarecer melhor, eu vou explicar o que está, de certa forma, o que está ocorrendo. O que está ocorrendo é o seguinte: devido às eleições de 2012, o ano de 2013 sofreu grandes disputas políticas dentro do município.
ensejando a cassação do atual prefeito, que retornou ao cargo em 3 meses depois. Ele ficou fora do cargo no mês de setembro até novembro de 2013, e quem assumiu foi um ex-prefeito, que era um inimigo político dele. A quem fez a representação nesse processo é a cônjuge desse inimigo político que assumiu a prefeitura no período de 2013. Feita essa consideração, há de levar em consideração, depois desse breve adendo inicial, há de se considerar o seguinte: apresentada as nossas alegações iniciais nesse processo, o processo foi encaminhado para análise e manifestação única e exclusivamente do Ministério Público. O Ministério Público, observando esse processo, em 29 de outubro, ele proferiu a sua manifestação sobre a contratação em tela, e automaticamente, praticamente em 14/11, esse processo já foi remetido à pauta de julgamento. Na manifestação do Ministério Público, envolve 4 questões que ficaram, de tudo que foi discutido, 4 questões foram levadas para a manifestação pela irregularidade do processo licitatório, da contratação e do termo aditivo. Vou falar as 4, são a alteração do edital, que foi alterado a critério de endividamento, execução contratual, a questão do aditamento do contratual e a questão do pagamento supostamente antecipado. A alteração do edital ocorreu o quê? Nós estamos tratando de um pregão presencial e, antes do processamento dessa licitação, foi entrada uma representação pedindo alteração da questão do endividamento. A Prefeitura Municipal estava embasada em jurisprudência do Tribunal de Contas e o índice de endividamento exigido era de acordo com a jurisprudência colocada. Mas, visando aumentar e dar mais competitividade ao certame licitatório, ela acatou o entendimento da empresa que entrou com a representação e promoveu a alteração do edital, inserindo mais um item para comprovação de endividamento. Feito isso, a Prefeitura tomou o cuidado de notificar todos os licitantes e, a partir daí, os novos licitantes que retirassem o edital teriam essa questão já colocada a mais no edital. O que foi o entendimento da administração? Como essa alteração não prejudica a apresentação das propostas, ela, por bem, achou que não teria necessidade de reabrir prazo para a apresentação dessas. O Ministério Público entende que, com isso, houve cerceamento de participantes e entendeu que isso aqui seria uma questão irregular que ensejaria a regularidade do contrato. Depois, ato contínuo, voltando à primeira questão, a administração, então, fez o quê? Ela tomou esse posicionamento com o entendimento que o quê? A lei de licitações exige que o edital seja republicado quando haja inviabilidade de apresentação das propostas, ou haja prejuízo à apresentação das propostas. Nesse caso, no pregão presencial, a administração entendeu que não teve e usou o dispositivo da Lei 8666 para fundamentar a não dilação de prazo. Mas, mesmo assim, apesar disso, todos os licitantes foram notificados dessa alteração e, automaticamente, o que aconteceu? Os demais licitantes receberam o edital já alterado. Então, entendemos aqui que não há irregularidade que pudesse macular o certame nesse sentido, porque a administração tomou a decisão embasada em parecer jurídico colocado e, de outro lado, tomou as devidas precauções para que todos os licitantes sabessem da alteração e, daí para frente, todos eles que retirassem o edital soubessem disso. Tá? Depois vem o Tribunal de Contas, ele trata da questão da execução contratual. Por isso que, inicialmente, eu tratei da questão política, da questão envolvendo a disputa política que estava na Prefeitura. A execução contratual, ela foi, de certa forma, conturbada pela mudança da gestão municipal. O que aconteceu? No mês de setembro, o prefeito que fez a licitação é retirado, o inimigo político dele assume, e praticamente paralisa toda a execução contratual. Paralisando essa execução contratual, ela praticamente foi totalmente conturbada. Ele criou situações, criou totais empecilhos para que ela não fosse realizada. O que aconteceu? Voltando o prefeito municipal, o atual prefeito voltando à prefeitura, tendo em vista a total bagunça que se tornou esse processo, e até o ponto de ter sumido alguns processos administrativos, os quais foram recuperados depois pela administração, ele tomou a devida cautela de abrir uma sindicância, um processo administrativo sindicante preliminar para apurar as irregularidades. Na verdade, não apurou nenhuma irregularidade no edital, considerou que todos os procedimentos feitos pela administração estavam corretos, e aí se partiu para a continuidade da execução contratual. Hoje, essa execução contratual ela está
em fase de conclusão. No mês de dezembro, agora, o sistema vai estar todo ele implantado. A Prefeitura vai dar o termo de recebimento ao contratante. E, ato paralelo e contínuo, o Ministério Público Estadual está acompanhando toda essa execução contratual e está acompanhando toda a questão de implantação desse sistema. E, de outro lado, há uma citação aqui nos autos que fala o seguinte, que a administração ela foi um pouco assim sumária a soltar essa licitação, que depois teve vários problemas de implantação. Aqui vamos deixar bem claro que o objeto contratado ele é um sistema, foi adquirido um sistema de informática. A partir desse momento que ele é adquirido, você vai para a fase de implantação. E tem muitas das dificuldades verificadas de implantação que você só consegue na fase de implantação do sistema. Você não consegue mensurar isso antes. Algumas coisas a gente consegue, outras coisas não. Então, dizer, por exemplo, que isso aí foi uma coisa precipitada da administração, foi uma situação que deveria ter um maior cuidado, o cuidado foi tido. A administração, o que ela fez? Assumindo em 2013, verificando uma situação de descontrole de consultas médicas em postos de saúde, de unidades de saúde, verificando um descontrole em almoxarifado, o que ela fez? Ela fez a contratação desse sistema e passou a fazer uma implantação gradual. Verdade seja, alguns pontos tiveram uns problemas maiores, que é a questão do quê? Eu vou lá, eu coloco um sistema e, na hora de rodar, ele roda de certa forma, por causa do hardware que eu tenho instalado no local, ele roda de maneira mais lenta e gerando fila de atendimento. O que o prefeito municipal teve que fazer? Adquirir mais equipamentos mais modernos para poder resolver essa questão. Então, essa questão de falar que, por exemplo, foi precipitado, não, foi necessário, porque a situação da prefeitura, ainda mais na área de saúde, hoje, os recursos são escassos, há de você ter um efetivo controle. Esse controle seria feito o quê? Pelos almoxarifados, para controlar os medicamentos destinados à população, e pelas consultas médicas. Essas consultas médicas, hoje, eu consigo saber o nível de efetividade por médico, hoje eu consigo saber o nível de efetividade por posto de saúde, verificando o quê? Até que a gente já deu uma olhada no sistema e consultou até o nível de desistência que está acontecendo naquele local de consultas médicas, e aí a administração está tomando as devidas providências. Em que sentido? No sentido de que, naquela região, aplicar políticas públicas necessárias a corrigir esse desvio, para maior eficiência, o que a Constituição Federal exige das administrações públicas. Aí vem, ato contínuo, o Ministério Público também fala da questão do aditamento contratual, que houve um aditamento contratual favorecendo a empresa contratada. Não, esse aditamento contratual ele é decorrente da paralisação do processo de implantação. Praticamente ficamos do mês de setembro até o mês de dezembro, até a conclusão do processo sindicante, e ele retomou os trabalhos de implantação somente agora, em janeiro de 2014. Então, esse aditamento não dá para a gente falar que ele é indevido, ele foi necessário, pela situação colocada e vivida na administração pública municipal. Depois vem a questão também, que é tratada pelo Ministério Público, que salientou como irregularidade advinda da fiscalização, que é a questão do pagamento antecipado. Na verdade, aqui tem que deixar bem claro o objeto que está sendo licitado. O objeto que está sendo licitado é a compra de um sistema de informática pronto. E aí o que acontece? O edital previa o quê? Uma vez entregue o sistema pronto, você teria 30 dias para pagar esse sistema. Foi o que a administração fez. Fez o quê? Finalizada a licitação, a empresa apresentou o servidor com o sistema instalado, e aí o prefeito fez o pagamento. Tem que separar bem duas fases dessa contratação. A primeira fase, a disponibilização e a entrega do sistema de informática, e outra, a implantação. A implantação demandaria mais 12 meses, mas a entrega ela seria imediata. Se ele entrega o produto, não havia outra saída se não fazer o pagamento. Então, não há de se falar em pagamento antecipado, porque o produto foi entregue. Se o produto não tivesse sido entregue, ele tivesse pago esse produto sem ter ele sido recebido pela administração, aí sim se falaria em pagamento antecipado. Aqui vamos usar por uma certa analogia, é a mesma coisa de eu chegar em uma loja e comprar um sistema operacional. Eu, quando pego esse sistema na prateleira, passo no caixa, ele sendo entregue para mim, eu vou efetuar o pagamento. Depois eu vou chegar em casa e vou instalar. E aí, depois, nesse processo de instalação, é outra situação colocada. Pode ser que não funcione na nossa casa, pode ser que tenha várias coisas. Mas, uma vez entregue esse sistema para você, você é obrigado a pagar. Diferentemente dos outros sistemas que a gente vê por aí, que é a sessão
de software, uma alocação de sistema, esse não, esse aqui é aquisição. A prefeitura hoje tem um sistema dela, ela adquiriu esse sistema, e esse sistema, uma vez entregue, tem que ter sido pago. Então, a gente não vê irregularidade latente para poder julgar esse contrato irregular, a licitação e o termo aditivo. Agora, o que acontece? A gente tem que levar sempre em consideração, não tem como a gente escapar dessa situação. Isso aqui nasceu de uma representação feita por uma vereadora. O Tribunal de Contas não ia nem analisar esse contrato, analisou por força dessa representação. Essa representação, ela tem uma seguinte cadeia lógica. O outro prefeito assumiu a prefeitura, tentou por todos os meios criar situações para demonstrar que aquela contratação que era regular, era correta, certa e legal, era indevida. Ele criou todas as situações. Uma vez que ele saiu da prefeitura e não conseguiu demonstrar isso, não conseguiu criar essa situação, o que foi feito? A esposa dele, vereadora, foi lá e representou isso ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. E aí estamos nessa situação hoje. Só que na representação dela tem que deixar bem claro. Ela fala muita coisa, mas em momento algum ela deixa claro a existência de dolo nessa questão, ou mesmo lesão erário. Então, esses dois pressupostos na representação que está encadeando essa análise contratual, não existe dolo e não existe dano erário. Agora, para a gente não se alongar muito, finalizando a questão, a gente teve uma situação nesse processo que eu gostaria que o Tribunal de Contas, pela envergadura da questão, tratasse com maior carinho. Esse processo ele foi só analisado, a questão de mérito foi só analisada pelo Ministério Público de Contas. Não teve manifestação da TJ, não teve manifestação da SDG, que o artigo 215 do Regimento Interno fala dessas manifestações no caso de contratos. Esse processo aqui, eu acho que merecia uma análise mais profunda do Tribunal de Contas. Porque, nesse caso aqui, o processo foi apresentar a defesa, se não me engano, no começo de setembro, o parecer do Ministério Público foi ao final do mês de outubro, dia 29 precisamente, e dia 14 esse processo já foi encaminhado em pauta. Essa questão, ela gerou para nós uma grande dificuldade de acompanhamento desse processo e gerou um cerceamento de defesa. Nesse caso aqui, a gente invoca a súmula vinculante 13, que não adianta ter formalmente garantido o direito de ampla defesa e contraditório, ele tem que ser efetivo e real. E, nesse caso, devido a grandes detalhes que essa questão tem, ela deve ter sido analisada a fundo pelo Tribunal de Contas, a detalhe. Porque teve muita coisa que foi escrita, foi apresentada e não foi levada em consideração. Então, hoje a gente chega na seguinte conclusão, que a gente roga aqui o Tribunal de Contas, os senhores conselheiros dessa Câmara, levem em consideração. Só temos dois caminhos hoje. Ou a gente tira esse processo de pauta e parte de uma instrução processual mais aprofundada, que a gente tem certeza que a gente vai garantir que esse contrato, essa licitação e esse aditivo são legais, corretos, e não há o que se falar em qualquer irregularidade, qualquer ilegalidade, ou a gente parte para julgamento regular desse contrato. Não se dá hoje, pela instrução processual que está, para falar que esse contrato é regular. Falta fundamentação. Falta fundamentação, e essa falta de fundamentação gerou para nós uma grande dificuldade de apresentar a defesa. A gente até pediu prazo para apresentar memoriais finais, esse prazo foi indeferido, e a gente reiterou, e o qual não foi apreciado. Então, a gente gostaria que esse pedido fosse, de novo, apreciado, reconsiderando a decisão anterior do Tribunal de Contas, porque, no caso aqui latente, há de se ter a efetiva garantia da ampla defesa e do contraditório. Caso não tenha isso, o único caminho é julgar regular pelos elementos de fundamentação que o responsável apresentou já nos autos. Porque a manifestação colocada, ela é sumária e não dá para se julgar irregular esse contrato. Então, peço aos senhores conselheiros que tratem essa questão com muito carinho e vou finalizando agradecendo pela oportunidade de estar aqui presente hoje e poder fazer essa defesa e esclarecer aos senhores para a gente chegar junto numa decisão justa, correta e dentro dos princípios constitucionais. Obrigado. Ok. Palavra ao conselheiro José Romano. Senhor presidente, eu peço a retirada de pauta com o retorno dos autos. Ok. Como o senhor advogado alegou problema de acesso, não sei se talvez fosse interessante... O processo é eletrônico, né? Então o acesso é amplo.
Mas ele, como ele alegou, talvez fosse bom que Vossa Excelência registrasse que ele terá acesso, ele tem acesso. Ok. Vamos agora ao item 110. Rancharia. Dr. Marcos Antônio Gaban Monteiro. O conselheiro relator é o Dr. Josué Romero. O conselheiro tem a palavra. Em exame as contas prestadas pela Prefeitura do município de Rancharia, relativas ao exercício de 2012, fiscalizadas pela equipe da Unidade Regional de Presidente Prudente. A TJ e Ministério Público de Contas manifestaram-se pela emissão de parecer desfavorável, revendo manifestações anteriores, após a apresentação pelo atual prefeito de documentos novos. É o relatório. Com a palavra o doutor Marcos Monteiro, pelo prazo regimental. Digníssimo presidente, nobre Antônio Roque Stadini, digníssimos conselheiros, em nome do relator Josué Romero, membro da SDG, doutor Sérgio Siqueira, membro do Ministério Público, funcionários desse respeitado tribunal, advogados. Serei breve, excelência, mas preciso destacar inicialmente que eu nunca vi isso no Tribunal de Contas. É a primeira vez que estou relatando um processo dessa instrução. Nós verificamos nesse caso aqui, primeiro eu preciso destacar preliminarmente, que trata-se de algo novo, minimamente novo para nós, que é uma atuação da Prefeitura contra as contas da Prefeitura. Uma coisa meio sem sentido, mas é a Prefeitura atuando contra a gestão anterior, fazendo um expediente, uma petição, juntando documentos e fazendo as alegações até que criminosas, que foi a alegação de fraude contábil. Eu tenho que tratar aqui porque, nobre relator, esse município de Rancharia, 600 quilômetros de São Paulo, teve 7 contas aprovadas regulares por esse tribunal. É o primeiro exercício em que há uma alegação nesse sentido. No mais, preciso previamente dizer o resultado da gestão desse prefeito, Alberto Centeia de Araújo, conhecido como IEA, que teve uma aplicação de 28,83 no ensino geral, aplicação dos 100% do Fundeb, os 19, quase 20% na saúde, entre outros investimentos aqui de natureza de 11,26, lembrando, excelências, que tratávamos de um exercício onde o FPM caiu em média de 3,26 na média dos municípios. Isso foi a realidade graças ao IPI concedido pela nobre presidente da República, né, para os casos de carros e linha branca. Isso despencou a arrecadação de todos os municípios. Mesmo assim, esse município que tem um rigor fiscal e um controle das contas, que se demonstra em todos os exercícios, fez um esforço para fechar as contas e fechou as contas em um superávit orçamentário em 0,21 e com esse investimento altíssimo de 11,26. Tratarei exatamente do ponto, excelência, porque a assessoria técnica jurídica, a auditoria, a assessoria técnica jurídica, a SDG, todos pelo parecer da regularidade das contas. Até que o prefeito municipal, através de um expediente que ele vem lá de Rancharia até São Paulo para protocolar, traz uma série de alegações de fraude contábil por cancelamento de empenhos liquidados ou possivelmente liquidados e que deveriam ser pagos. Isso ele fez em quase umas centenas de notas fiscais. E a questão e a alegação da compensação tributária do INSS, do RAT. Digníssimo presidente, Roque Stadini, esta Câmara aqui se destaca em alguns julgados com relação à compensação tributária em abrir apartado para analisar o ponto referente a compensação tributária. Lembrando que essa compensação tributária foi reconhecida pelo STJ, já é decisão, não estou falando do INSS daquele em relação a verbas indenizatórias, estou falando do RET-RAT, que diminuiu de 2% para 1%, reconhecido judicialmente e dificilmente há qualquer tipo de reversibilidade judicial.
Estamos falando de uma compensação administrativa prevista na Constituição Federal, prevista no Código Tributário Nacional. Este ponto, nobre relator Josué, digníssimo Josué Romero, o município começou a compensar em outubro o RET-RAT, e tem um julgado do próprio gabinete do conselheiro que demonstrou através de uma certidão do INSS que o INSS estava regular, o município estava regular em 2012. Após isso, tendo em vista a alegação, apenas após essa possível manifestação do prefeito, tiramos certidão recente, e a mesma continua regular perante o INSS. Ainda mais, o município até hoje cumpre o mesmo regime tributário, ou seja, recolhendo 1%. Então vamos rejeitar a conta dos exercícios subsequentes, 2013, 2014, já que isso é o que demonstraria um desequilíbrio fiscal nas contas, a compensação do INSS. Então, excelência, me salta os olhos, e para a garantia da defesa que me permite fazer aqui, as contas, me uso dessa prerrogativa do advogado para destacar alguns pontos que realmente, quando fala-se contas municipais, a aprovação de Vossa Excelência da obrigação regimental de julgar após o último exercício fiscalizado, a instrução, quando tem uma divergência como essa, fica uma semana de entrar em pauta. Porque começou os pareceres técnicos pela regularidade. Você está acompanhando diariamente esse processo. De repente vem o município junto uma centena de notas fiscais. Nós vamos até entender o que aconteceu, o nobre conselheiro corretamente abriu o prazo para nós manifestarmos. Agora, uma centena de notas fiscais, fomos olhar passo a passo. Excelência, esse caso aqui está dizendo que deu um desequilíbrio por R$2 milhões, por centenas de notas fiscais, que nós fizemos, através do contador, uma verificação destas notas fiscais. E apenas, pelo que consta no parecer da assessoria técnica jurídica, por 3 notas fiscais, deu para mostrar esse desequilíbrio ou possível fraude contábil. Nós fizemos a verificação em 15 notas fiscais. Em todas elas, Excelência, o cancelamento vem de acordo com este tribunal. Não houve execução da obra, não houve medição, o empenho estava liquidado, foi cancelado para, após a execução da obra, ser novamente empenhado. Foi isso que foi feito. Diversas convênios, obras, etc., em que o município tinha recebido a nota fiscal, não tinha feito a medição, não tinha sido executado e cancelou os empenhos corretamente e de acordo com o comunicado do SDG e instrução da SDG. O município, em momento algum, mostrou desequilíbrio fiscal nessas contas. A alegação é em 3 notas, presidente. 3 notas. Fizemos verificação em 15. Nenhuma delas houve a efetiva execução da obra. Nobre relator, então, para garantir o debate da questão das notas, a questão do INSS, eu gostaria só de citar a jurisprudência aqui, do nobre gabinete, que é do município de Sabino, que é o TC 1614-02612, que me permite ler aqui, Vossa Excelência, no gabinete, permite aqui. A compensação de contribuições previdenciárias do INSS prevista na normativa RFB 1300, de 20 de novembro de 2012, não constitui motivo suficiente para a reprovação das contas. Conforme pesquisa realizada pelo Gabinete e Ministério da Previdência, acrescenta aqui certidões de irregularidade previdenciária. A compensação à previsão legal. Não é o caso aqui, digníssimos conselheiros, de escritório de advocacia fazendo compensação. Teses para compensação, que foi a Procuradoria do município. Não teve ali contrato com empresas, nem nada disso. Foi o próprio procurador do município. Reconhecimento de jurisprudência de corte superior. Para garantia da lei de responsabilidade fiscal, então, não há desequilíbrio. O valor aqui alegado de fraude é de R$2.096.000, que não representa um mês de arrecadação. São 14 dias. O município estava plenamente capaz de sanear qualquer tipo de despesa, de empenhos, corretamente cumpriu as ordens constitucionais. Excelência, peço vênia, juntamos aqui no anexo uma certidão da prefeitura dizendo que ele está recolhendo, continua recolhendo 1% do RAT. Juntamos aqui a certidão de regularidade previdenciária de 2012, desde 2014, o voto de Sabina.
mas tem mais 3 TCs de 2012 aqui, por esta, que foi IPERO 1719-0262, 1762-0262, Oswaldo Cruz, 1685, Cesário Lange, que afastou a questão de desequilíbrio por causa da compensação do INSS. Então, nobre relator, digníssimo Josué Romero, como é de praxe, o gabinete levar em consideração as questões fora das questões formais, as questões que regem esse processo aqui. Nunca, primeira vez nesse tribunal, há já 10 anos em atuação, nunca vi algo nesse sentido. É a primeira vez, peço vênia aos nobres conselheiros, Dr. Sidney Beraldo, Dr. Roque Cittadini, Dr. Josué, que considere essas alegações aqui trazidas. Fizemos isso em sede de memoriais, no gabinete. Sei que pelo tardar do tempo e a pressa do regimento com relação ao julgamento, não podemos cometer uma ilegalidade desse porte para que julgasse irregular as contas do prefeito responsável. Lembrando, Excelência, apenas para fins de debate, que a lei de responsabilidade fiscal é uma interpretação dos atos de gestão do prefeito. É para demonstrar se houve irresponsabilidade, se ele acrescentou despesas após o primeiro quadrimestre. Não é o caso aqui, Excelência. Então me salta aos olhos essa posição e peço vênia, Excelência, para julgamento da regularidade. Caso não entender, apurar essas informações. São acusações sérias que vamos apurar e vamos tratar isso de forma judicial. Obrigado, Excelência, é isso. Com a palavra, o conselheiro Josué Romero. Inicialmente, eu parabenizo o Dr. Marco Antônio pela brilhante exposição, mas eu me sinto em condições de proferir o voto. No término do exercício, foi constatada uma ausência de cobertura financeira de R$ 2.910.000, caracterizando assim o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tendo a administração municipal contraído nos 2 últimos quadrimestres do mandato, obrigação de despesas sem suficiente disponibilidade de caixa. Nesse sentido, os argumentos da origem em relação à pequena dimensão da liquidez de apenas 3% das receitas correntes líquidas não se sustentam, ainda mais em face da precariedade dos registros contábeis, conforme foi anotado pelo órgão de instrução. Eventualmente, pode haver algumas notas, algumas coisas que venham a diminuir, mas prevalece ainda essa situação de descobertura do caixa em descumprimento ao artigo 42. Então, por essas razões, eu voto pela emissão de parecer desfavorável. Senhor presidente. Em discussão, conselheiro Sidney Beraldo. Tendo em vista o apelo, os argumentos trazidos aqui, e também um breve relatório que eu tenho aqui, a instrução é favorável, tanto da ATJ como do próprio Ministério Público de Contas. Então, eu gostaria de pedir vistas para... Só uma correção. Inicialmente ela era favorável, mas, como o advogado bem colocou, o prefeito atual trouxe novos documentos. Em função desses novos documentos, a ATJ e o Ministério Público de Contas reviram. O prefeito atual ele trouxe não uma defesa, um ataque. Me permita analisar. Tá ok, mas tem que voltar semana que vem. Então, sem sombra de dúvida... Voltar automático, né? Voltar automático. Okay, quase não tenho nada, a minha equipe lá não tem muito o que fazer. Nós não estamos com muito processo. Então, vamos olhar o processo do Josué, viu? Ok. Item 115, Dr. Cristiano Monteiro. A família Monteiro está hoje dominando aqui. Cristiano Monteiro não está presente? Ele não é advogado, é o superintendente, né? É responsável pelas contas. 115, item 115. Palavra o conselheiro Josué Romero. Item 115. Em exame recurso ordinário, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência de Viradouro, em face de decisão que julgou irregulares as contas do exercício de 2007, nos termos do artigo 33, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar 709.
Referida decisão foi motivada pela inércia do administrador que, embora tenha tomado vista e extraído cópia dos autos, deixou de justificar as ocorrências anotadas na instrução processual. Em síntese, ao relatório. Ok. Doutor Cristiano Monteiro tem a palavra por 15 minutos. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara, os seus demais conselheiros, os servidores da Casa. E queria destacar inicialmente, né, que o Instituto de Previdência de Viradouro, no ano de 2007, devido à limitação dos 2% com despesas pessoais, a gente tinha uma estrutura, a gente, na realidade, não tinha uma estrutura organizacional efetiva. Então, a gente utilizava a estrutura, a parte jurídica do município, e que era uma empresa contratada pelo município que dava assessoria jurídica. Então, inicialmente, o motivo principal pela reprovação das contas foi a não apresentação da defesa. E o advogado, que era responsável em si em acompanhar o processo, ele teve a mudança de gestão no ano de 2008 e ele perdeu todos os prazos e não comunicou o Instituto de Previdência. Então, esse foi um dos motivos principais, né? E queria destacar, referente a um apontamento que teve, referente ao cálculo atuarial, que no ano de 2007, o Instituto de Previdência ele tinha um déficit atuarial se não houvesse a compensação previdenciária. Mas como o Instituto de Previdência tem um convênio com o Ministério da Previdência, então, com a celebração do convênio, o déficit atuarial vira superávit atuarial devido à compensação que a gente tem a receber no futuro junto ao INSS. E destacar que nenhum ano, desde 2007 até os dias atuais, o Instituto de Previdência nenhum ano deixou de cumprir as orientações do atuário. Tanto que nós somos um dos poucos institutos de previdência do Estado e do país que mantém a contribuição previdenciária, tanto o nível do servidor e do patronal, nos níveis mínimos, que é 11% a parte patronal e 11% a parte do município, mantendo superávit atuarial. Isso é de se destacar, porque poucos institutos hoje no país e no Estado têm superávit atuarial. E isso se deve realmente à evolução da gestão que houve no Instituto, depois de todos esses movimentos que a gente estruturou realmente, contratou assessoria jurídica, está melhorando cada vez mais a gestão do Instituto, né? E destacar também que no ano de 2013 a gente fomos auditados em loco pelo Ministério da Previdência, que avaliou toda essa parte atuarial e foi aprovado todas as contas de todos os anos referente à parte atuarial. E destacar também que no Instituto de Previdência, desde a criação da autarquia até o dia de hoje, essa foi a única conta que teve o parecer desfavorável. A gente tem uma volatilidade muito pequena na gestão, que foi uma gestora que se aposentou, depois eu assumi em final de 2006 e permaneço até agora, né? Era isso que eu tinha para expor. Conselheiro José Romero tem a palavra. Pedir retirada de pauta. Com retorno Vai retirar de pauta? Ok. Então é retirado de pauta. Cumprimento o doutor Cristiano Monteiro. Obrigado. Portanto, voltamos à nossa ordem do dia e eu relato os itens municipais a meu cargo. 27 a 32, relatarei em conjunto processos, contratos celebrados que tiveram acompanhado de 4 representações. Constatadas impropriedades pelos órgãos de instrução, maculada a matéria, não foram justificadas a contento pela origem, falta de aceitação do documento apresentado, autenticação digital, ensejou injustificável inabilitação do licitante, descumprimento dos termos aditalícios pela comissão de licitação. Diante do exposto, acolho as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade da licitação dos contratos e a procedência das representações, em discussão, e com os ofícios da Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação, aprovado. Agora é o item 33, ajuste do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba, instrução divergente, parecer da ATJ pela regularidade, ATJ Engenharia e chefia pela irregularidade. Acompanho os pareceres jurídicos de engenharia, a TJ, para julgar irregular a licitação e todos os termos decorrentes, determinando os oficiamentos de estilo. Em discussão, votação, aprovada. 34 e 35, relatos em conjunto.
contratos de Taboão da Serra e Presidente Prudente tiveram manifestação favorável. Meu voto é pela regularidade com as recomendações em cada um dos autos. Em discussão, votação aprovada. 36. Contas de Penápolis, fiscalizada pela UR de Araçatuba, o R1. Meu voto, a despeito do atendimento aos índices constitucionais, acompanha a manifestação dos órgãos da Casa e do Ministério Público de Contas. Emissão do parecer desfavorável. Aqui, a questão é atingida a lei de responsabilidade fiscal e também a questão do precatório. Meu voto, portanto, é pelo parecer desfavorável com determinações e ressalvas. Em discussão, votação aprovada. 37, Barueri, relativo ao exercício 2012. As duas questões que poderiam prejudicar a totalidade demonstrativa, ou seja, aquela relativa ao ensino e precatório, foram justificadas conforme se observa. Meu voto acompanha a chefia de ATJ pela emissão do parecer favorável, destacando que os índices constitucionais foram atingidos. As demais determinações e ressalva encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. 38, retiro de pauta. Reinclusão automática, imediata, sem saída. 39. Agora é a Prefeitura de Cunha, exercício de 2012. Unidade Regional de Guaratinguetá, órgãos da Casa divergem, a TJ opina pelo parecer favorável, chefia TJ e MPC pelo desfavorável. Meu voto acompanha a TJ. Emissão do parecer favorável à aprovação das contas, excetua os seus atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Recomendações e ressalvas estão na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 40, recurso interposto por João Batista Bose, Empresa de Desenvolvimento de Limeira. Aplicou-se multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, assim como os órgãos da Casa e MPC, observo que as razões não reuniram condições para provocar a reforma da decisão. Em relação ao desequilíbrio econômico e financeiro, bem observou a STG que grande parte do passivo se deve a litígios com fornecedores. Observa-se ainda que muitas das providências anunciadas pelo recorrente se referem a exercício posterior ao exame e que, portanto, em face do princípio da anualidade, não possui efeito sobre as contas de 2008. Nego o provimento ao recurso. Em discussão, votação aprovada. 41, recurso. Valparaíso, houve aplicação de multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, apelo comporta provimento. As contratações precedidas do processo seletivo, formalizadas, publicadas, cuja ordem de classificação foi obedecida, neste caso em concreto, em que pese o único óbice apontado no prazo de inscrição, entendo comportar relevação. Voto pelo provimento do recurso, considero regular as contratações e cancelo a multa imposta com as recomendações. Em discussão, votação aprovada. Agora os itens 42 a 81, conselheiro Sidney Beraldo. O item 42, senhor presidente, trata de contrato precedido de pregão presencial celebrado pela Prefeitura de Jardinópolis e Trivale Administração Limitada para fornecimento de vale alimentação. Versa também sobre termo de apostilamento para substituição de beneficiários. A instrução é dividida, apesar de tecnicamente indevido, o emprego da expressão certidão negativa não se revelou, no caso, restritiva, uma vez que a própria contratada apresentou certidões positivas com efeito de negativas em relação aos tributos federais e municipais. Quanto à apresentação de certidões de cadastro mobiliário e imobiliário, entendo que pode ser relevada, já que não foi objeto de questionamento nas impugnações ao edital efetuadas na esfera administrativa perante esse tribunal. Ademais, a municipalidade asseverou que já em 2010 adequou os seus editais à jurisprudência desta Corte. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato e pelo conhecimento do termo de apostilamento, sem prejuízo da advertência anotada. Em discussão, votação aprovada.
Agora, em conjunto, senhor presidente, item 43 e 44. O item 43 cuida de contrato precedido de pregão presencial celebrado pela Prefeitura de Suzano e Itaú Unibanco S.A. para serviços bancários com vista ao gerenciamento da folha de pagamento. O item 44 versa sobre o contrato precedido de pregão presencial celebrado pela Prefeitura de Mauá e Demac Serviços e Comércio Limitada para serviços de conservação de limpeza predial. Relatórios individualizados já disponibilizados. A instrução mostra-se favorável quanto ao item 43 e dividida em relação ao item 44, em razão do edital ter sido assinado pelo pregoeiro. Entendo que essa impropriedade possa ser relevada e voto pela regularidade das licitações e dos contratos examinados, com a advertência assinalada no item 44. Em discussão. Votação aprovada. O item 45 diz respeito a contrato celebrado com dispensa de licitação pela Prefeitura de Mineiros do Tietê e Companhia Brasileira de Soluções e Serviços para fornecimento dos cartões de alimentação Visa Vale. Acompanha a instrução desfavorável, uma vez que o objeto pretendido, conforme reiteradas decisões desta Corte, exigia a prévia realização de licitação. Diante do exposto, voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato. Em discussão. Votação aprovada. O item 46 trata de contrato precedido de concorrência celebrado pelo Saneamento Básico do município de Mauá, SAMA, e a Garlock Transportes, Logística e Locações Limitada, para locação de veículos com motorista. A instrução é desfavorável. Entendo assim, como o Ministério Público de Contas, que a realização de visita técnica obrigatória, fixada em um único dia e condicionada à comprovação do recolhimento antecipado da garantia, restringiu a competitividade, propiciando ainda o prévio conhecimento dos concorrentes. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 47 e 48. Ambos tratam de comprovação de aplicação de recursos públicos. O item 47, no valor de R$ 6.933.072, transferidos no exercício de 2007 pela Prefeitura do Guarujá ao Centro de Assistência e Amparo ao Trabalhador, CAAT, em razão de termo de parceria para execução de programas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. No item 48, no valor de R$ 682.000, transferidos no exercício de 2008 pela Prefeitura de Ferraz Vasconcelos ao Esporte Clube Ferraz, em virtude de convênio celebrado para o desenvolvimento de atividades esportivas. Relatórios individualizados já disponibilizados. O Centro de Assistência ao Trabalhador não prestou contas dos recursos recebidos, não se podendo concluir da documentação posteriormente juntada aos autos que foram devidamente aplicados. Por sua vez, o Esporte Clube Ferraz aplicou 99,96% dos recursos recebidos para pagamento em prêmios incentivo, por meio da empresa Infinite, que não discriminou os beneficiados, nem os valores destinados a cada um deles, além de não ter apresentado qualquer comprovante de distribuição desses prêmios. Diante disso, voto pela irregularidade das prestações de contas apresentadas pelas entidades em questão, com a condenação de ambas à restituição dos recursos recebidos, devidamente atualizados até a data de seu efetivo recolhimento, impedindo-as de receber novos recursos públicos até que regularizem sua situação perante a esse tribunal.
Em discussão, senhor conselheiro, eu queria propor que, dado o que foi colocado, que fosse encaminhado cópia ao Ministério Público para, eventualmente, ser ressarcido desta forma aí, essa prestação de contas. Não sei se exagero. Acato a sugestão de vossa. Ok. Então, com a sugestão... Com encaminhamento ao Ministério MP. Público. Encerrada a discussão, em votação, aprovada. O item 49 diz respeito às contas da Câmara Municipal de Alvinlândia, referentes ao exercício de 2012. A instrução dividida. Acompanha o Ministério Público de Contas e a SDG, por entender também que as reiteradas falhas apontadas com relação aos excessivos gastos com ligações telefônicas e com combustíveis, e ainda pagamento de R$ 2.500 sem contrato que o amparasse, comprometem a rigidez do presente demonstrativo. Diante disso, voto pela irregularidade da prestação de contas, condenando o responsável à restituição aos cofres públicos da quantia de R$ 2.500, devidamente atualizado até a data do seu efetivo recolhimento. Em discussão, votação aprovada. O item 50 versa sobre as contas da Câmara Municipal de Nova Granada, referentes ao exercício de 2012. Sobre o aspecto econômico e financeiro, as contas encontram-se em boa ordem, razão pela qual acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade com as recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 51, eu solicito a retirada de pauta com reinclusão automática. Exatamente. Volta semana que vem. Votuporanga, item 51. Continua Vossa Excelência com a palavra. O item 52 versa sobre as contas da Prefeitura de São José dos Campos. A instrução é dividida. Acompanho a TJ. O déficit orçamentário apresentado foi inteiramente amparado pelo recurso financeiro no exercício anterior e o resultado financeiro do exercício revelou-se superavitário. Foram atendidos os índices constitucionais e legais, verificada apenas com relação ao Fundeb a aplicação em decorrência de glosas de 99,79% dos recursos recebidos. Em decorrência, deverá a municipalidade depositar em conta vinculada a quantia de R$ 381.492,51 e aplicá-la efetivamente no ensino, no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado deste parecer. Diante disso, voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de São José dos Campos, com as advertências assinaladas. Em discussão. Votação aprovada. O item 53 versa sobre as contas da Prefeitura de Olambra. Acompanham a instrução desfavorável em razão do déficit orçamentário de 29,38%, do resultado financeiro deficitário em quase 12 milhões, da reconfiguração da peça orçamentária em 52,7%, da despesa inicial, do descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da aplicação dos recursos do Fundeb de 96,14%, acolhendo, nesse específico aspecto, recente decisão do plenário desta Corte. Diante disto, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Olambra, sem prejuízo das advertências assinaladas. Deverá, ademais, ser encaminhado de imediato ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. O item 54 versa sobre as contas da Prefeitura de Cordeirópolis. Acompanham a instrução desfavorável em razão do déficit orçamentário apurado de 6,03% do resultado deficitário em cerca de 2 milhões do resultado deficitário em cerca de 2 milhões de reais, do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da ausência de pagamentos do INSS referente ao mês de novembro de 2012 e ao 13º salário. Com relação ao Fundeb,
apurada a aplicação de 99,92% dos recursos recebidos, deverá a fiscalização verificar a efetiva aplicação do valor de R$ 7.740,29, que se achava depositado em conta corrente. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às contas, com advertências assinaladas, incluída a determinação à Prefeitura de que adote medidas que tragam melhorias na qualidade de ensino, tendo em vista que foi constatada regressão nos índices relativos à quarta série e quinto ano, o que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções em loco. Deverá, ademais, ser encaminhado de imediato ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. Item 55, versa sobre as contas da Prefeitura de Mauá. Acompanham a instrução desfavorável, em razão da aplicação de apenas 94,34% dos recursos do Fundeb e do elevado déficit financeiro, equivalente a 69 dias da receita corrente líquida, que, aliás, teria sido muito maior se o município tivesse honrado seus compromissos com a autarquia SAMA, saneamento básico do município de Mauá. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 56 trata de recurso ordinário interposto por Luiz Gonzaga Santos, ex-prefeito do município de Paraibuna, em face de decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado com Santos e Santos, SC Limitada, para a contratação de mão de obra destinada à construção de salas de aula. Em preliminar, alega o recorrente a nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa, já que não teria sido intimado, nem tampouco o seu advogado, nos autos proferidos nestes autos. Quanto ao mérito, sustenta que as impropriedades limitaram-se às falhas de ordem formal e que a publicação do edital se deu mediante sua fixação no mural de avisos da Prefeitura. A instrução unânime pelo desprovimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. Ainda em preliminar, acolho o argumento expedido pela recorrente, no sentido de que a ausência de notificação se deu de seu advogado, configurou o cerceamento de defesa. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença recorrida com o retorno dos autos ao relator originário. O senhor conselheiro, portanto, acolhe a preliminar de nulidade. Em discussão, votação aprovada. O item 57 versa sobre recursos ordinários interpostos por Chideto Toda e Ciomara Berlanga Mungnai Neves, ex-prefeitos do município de Pacaembu, em face de decisão que julgou irregulares a dispensa de licitação, o contrato de locação de imóvel e 13 termos de aditamento, além de aplicar multas aos responsáveis no valor de 200 UFESPs. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, entendo que deve ser afastada a impropriedade referente à ausência de laudo técnico acerca da compatibilidade do preço ajustado com os de mercado, uma vez que foi evidentemente elaborado um laudo de avaliação, contando, inclusive, com pesquisa comparativa, mantendo-se fixo o valor do aluguel em R$ 800 em todas as prorrogações. Também não considero que seja razão suficiente para ensejar a irregularidade do ajuste em exame a existência de outro prédio cedido pela Prefeitura em maio de 2002, uma vez que o contrato de locação em exame foi celebrado em outubro de 2003. Ademais, em se tratando de contrato de locação de imóvel
no qual figura a administração pública como locatária, a relação entre as partes é regida predominantemente por normas de direito privado, nos termos do artigo 62, parágrafo 3 do inciso 1º da Lei 8666/93. Nesse sentido, entendo que prorrogada automaticamente a avença, conforme dispõe o artigo 56 da Lei do Inquilinato, a impropriedade pode, no caso concreto, ser relevada, sem prejuízo da advertência assinalada. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para o fim de reformar a decisão recorrida, julgando regulares a dispensa de licitação e o contrato e os termos de aditamento e cancelamento das multas aplicadas aos responsáveis. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 58 a 76. Referidos itens tratam de recurso ordinário interposto pelo município de Vinhedo e pelo ex-prefeito Milton Álvaro Serafim, em face de decisão que julgou irregulares a licitação e a ata de registro de preços, os contratos e os decorrentes termos aditivos celebrados com Luiz Viana Transportes Limitada para locação de veículos e aplicou multa de 400 UFESPs ao responsável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação aprovada. No mérito, as alegações apresentadas não se mostraram aptas a reverter o juízo de regularidade. Entendo, entretanto, que das impropriedades que levaram a tal conclusão, deve ser afastada a declaração de disponibilidade dos veículos. Voto assim pelo provimento parcial do recurso, para fim de afastar das razões de decidir esta irregularidade e reduzir a multa aplicada para 300 UFESPs, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. O item 77, também solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok. Item 78, versa sobre recurso ordinário interposto por Evilásio Cavalcante de Farias, ex-prefeito de Taboão da Serra, em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados ao Centro Educacional Sal da Terra, condenando-o à devolução do valor recebido e proibindo-o de receber novos recursos. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, acompanho a SDG, uma vez que a prestação de contas foi entregue pela beneficiária, não tendo sido analisada tempestivamente devido à apreensão pela Polícia Civil dos documentos que se encontravam na divisão de contabilidade, que passava por processo de investigação junto ao Poder Judiciário. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, para o fim exclusivo de afastar a condenação da entidade à devolução dos recursos recebidos e o impedimento de receber novas transferências, mantida, entretanto, a irregularidade da prestação de contas apresentada. Em discussão, votação aprovada. O item 79 também solicita a retirada, senhor presidente, Ok. com retorno ao meu gabinete. Relato em conjunto os itens 80 e 81. O item 80 versa sobre recurso ordinário interposto por Itamar Francisco Machado Borges, ex-prefeito do município de Santa Fé do Sul, em face de sentença que julgou irregulares a licitação, o contrato e os termos aditivos celebrados por aquela prefeitura e Sólida Engenharia e Comércio Limitada para a realização de obras em praças públicas do município, além de aplicar a multa de 200 UFESPs ao recorrente. O item 81 trata de recurso ordinário interposto por José Benedito Ferreira, ex-prefeito de Campina do Monte Alegre, e pelo Instituto Educacional, Assistencial e Social de Itapetininga, Vida, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados à entidade,
e aplicou multa de 300 UFESPs ao responsável pelo órgão concessor. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto assim pelo desprovimento dos recursos mantidas em todos os seus termos as decisões impugnadas. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Josué Romero. Senhor presidente, itens 85 e 86 em conjunto. Em exame, representação intentada por Albrax Consultoria, assim como a concorrência e o contrato celebrado entre a Prefeitura de Americana e a empresa Tiplan, Consultoria e Serviços de Informática, objetivando a alocação de softwares para a gestão da arrecadação de todos os tributos municipais. As principais falhas que macularam o certame foram a violação das súmulas 22 e 25 dessa Corte e a exigência aos licitantes para apresentação de certidão negativa de ilícitos trabalhistas contra menores de idade. Assim, acolho as manifestações de ATJ e SDG e voto pela irregularidade da concorrência do contrato, bem como pela procedência parcial da representação. Aplico multa ao ex-prefeito no valor de 300 UFESPs. Em discussão, votação, aprovada. Agora os itens 87 a 93 em conjunto. Trata-se de instrumentos contratuais celebrados pelo Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato e pelas prefeituras de Araçoiaba da Serra, Itapetininga, Santana de Parnaíba, Paulínia e Ribeirão Preto. Eu acolho as manifestações dos órgãos técnicos e voto pela regularidade dos instrumentos contratuais, com as ressalvas e recomendações que constam do corpo dos votos. Eu apenas peço vista do item 90 e nos demais acompanho Vossa Excelência. Continua em discussão, em votação, aprovado. Item 94. Em exame, termo de parceria e 3 termos aditivos firmados entre a Prefeitura de Pirajuí e o Centro Integrado de Apoio Profissional, CIAP, tendo por objeto o desenvolvimento do Programa de Saúde da Família, o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde e o Programa de Saúde Bucal. Os elementos constantes nos autos revelam a existência de graves irregularidades, dentre elas a inexistência de concurso de projetos e de critérios objetivos para a escolha da entidade, a falta de comprovação da vantagem para a celebração da parceria, o fato do ajuste se prestar, basicamente, à contratação de mão de obra. A contratação de agentes comunitários de saúde foi sem seleção pública e os termos aditivos de equilíbrio econômico-financeiro sem quaisquer justificativas e comprovações. Nesse sentido, acolho a manifestação de ATJ e voto pela irregularidade do termo de parceria e dos 3 termos aditivos. Eu aplico ainda multa de 500 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovada. O item 95, há um pedido de vista pela defesa, assim eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Ok. Item 96, em exame, contratação direta entre a Prefeitura de Tatuí e o RH Bank, Banco de Recursos Humanos, para a prestação de serviços de terceirização de mão de obra. Constatou-se que foram celebrados contratos em exercícios anteriores e que, mesmo após o término de sua vigência, a origem continuou pagando à empresa por serviços efetuados, sem a formalização de prorrogação dos contratos anteriores e também sem o devido processo licitatório ou contratação por dispensa de licitação. Diante do exposto, voto pela irregularidade das notas de empenho emitidas e pela ilegalidade das correspondentes despesas. Aplico multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. Em discussão, votação, aprovada. Item 97. Em exame, 3 aditamentos relativos ao contrato celebrado entre a Prefeitura de Jaguariúna e a empresa Paisagismo Vendrame Limitada, o qual objetivou o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução de serviços de limpeza pública e manutenção urbana. O contrato, a licitação e os aditamentos anteriores foram julgados irregulares
pela segunda Câmara. Decisão confirmada em grau recursal pelo Tribunal Pleno. A fiscalização e o MPC manifestaram-se pela irregularidade dos termos aditivos, principalmente em face da aplicação do princípio da assessoriedade. Assim, na companhia dos órgãos técnicos, voto pela irregularidade dos termos aditivos em exame. Em discussão, votação aprovado. Agora o item 98. Em exame, contratação direta sob a alegação de emergencialidade entre a Prefeitura de Campinas e o consórcio TECA, Tecnologia Ambiental, para a prestação de serviços de limpeza urbana, compreendendo a coleta de resíduos sólidos e a operação e monitoramento de aterros sanitários. É patente a irregularidade da contratação em exame. As justificativas apresentadas não contestaram a prática reiterada no município de contratar diretamente sob o argumento de dificuldades para realizar o processo licitatório, e pior, contratando sempre o mesmo consórcio. Ante o exposto, voto pela irregularidade da contratação direta, bem como pela ilegalidade das despesas dela decorrentes. Em discussão, votação aprovada. Item 99. Em exame, dispensa de licitação sob alegação de emergencialidade e o posterior contrato firmado entre o município de Marília e a empresa Guatapará, Centro de Gerenciamento de Resíduos Limitada, visando a execução de serviços de transbordo, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares. A fiscalização opinou pela irregularidade, destacando o fundamento da emergência, desatendeu ao inciso 4 do artigo 24 da Lei 8666. Chefia de ATJ ressaltou que a presente contratação decorreu da falta de planejamento administrativo e inércia da Prefeitura em deflagrar o certame em tempo hábil. Assim, acompanho a fiscalização em chefia da TJ e voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do decorrente contrato. Em discussão, votação aprovado. Agora o item 100. Em exame, 2 termos aditivos celebrados entre a empresa urbanizadora municipal de São José dos Campos e a empresa Serve Obras Limitada, cujo contrato inicial objetivou o fornecimento de CBUQ faixa 4. A licitação e o contrato precedentes foram julgados regulares pela Corte. O primeiro termo aditivo teve por finalidade conceder o reequilíbrio econômico-financeiro. O segundo termo visou ao acréscimo de 24,99% ao quantitativo do objeto contratual. O ponto de controvérsia central refere-se ao reequilíbrio econômico-financeiro concedido. A regra estampada na linha D, no inciso 2 do artigo 65, impõe que o reequilíbrio se origine de fatos posteriores, imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. No caso, a concessão do realinhamento concedido, pouco mais de 4 meses após a assinatura do ajuste inicial, sob a alegação do preço dos insumos dos derivados de petróleo, não se enquadra nesse preceito. Mesmo porque são comuns as oscilações nesse segmento de mercado, como ponderou a SDG. Se condenável o primeiro adiantamento, não vislumbro motivos para conceder validade ao termo que lhe sucedeu. Assim, voto pela irregularidade dos termos aditivos ora examinados. Em discussão, votação aprovada. Agora, itens 101 a 106 em conjunto. Trata-se da prestação de contas de recursos públicos repassados pelas municipalidades de Votuporanga, Limeira, Capão Bonito, Garça, Pirassununga e Morro Agudo. Em todos eles, eu acompanho os órgãos da Casa e voto pela regularidade das prestações, com as ressalvas e recomendações que constam da íntegra dos votos. Em discussão, votação aprovado. Em relação ao Capão Bonito, estou impedido. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Registro o impedimento. Item 107. Em exame e prestação de contas decorrente de convênio, referente aos recursos repassados no exercício de 2008, pela Fundação Centro de Educação do Trabalhador, professor Florestan Fernandes, de Diadema, a Obras Sociais São Pedro Apóstolo, tendo por objeto o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social, tendo como principal objetivo o convívio e o resgate da cidadania.
de se destacar o pontual, eficaz e eficiente trabalho desenvolvido pela equipe de fiscalização, que identificou a manobra da entidade de se utilizar de mesmas notas fiscais para comprovar despesas em outros convênios. No presente caso, o valor glosado pela fiscalização, sequer enfrentado pelos partícipes, é de R$ 20.957, o qual deverá ser devolvido ao erário público. Constatou-se ainda a não observância aos mecanismos de controle interno, nos termos preconizados pelo artigo 74 da Constituição Federal. Dessa forma, julgo irregulares as contas prestadas pela entidade e aplico multa de 250 UFESPs à então responsável pelo órgão concessor, senhora Vitalina dos Santos. Em discussão. Votação aprovada. Agora os itens 108 e 109 em conjunto. Trata-se do exame das contas das câmaras municipais de Ubarana, 2013, e São Francisco, 2012. Os principais índices legais e constitucionais foram atendidos, e assim acolho as manifestações da TJ-MPC e voto pela regularidade das contas em exame. Em discussão. Votação aprovada. Agora o item 111. Trata-se do exame das contas anuais da Prefeitura de Carapicuíba, relativas ao exercício de 2012. A principal mácula a inquinar as contas é a não quitação da totalidade dos precatórios devidos no período. Assim, na companhia dos órgãos da Casa, voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, votação aprovada. O item 112 trata-se das contas prestadas pela Prefeitura de Pirassununga relativas ao exercício de 2012. Os autos estiveram na ordem do dia das sessões de 4 de novembro e 25 de novembro, quando, então, nessa última, o eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini pediu vistas dos autos. Eu passo a palavra ao eminente revisor. Senhor relator, é a situação da conta de 2012 do município de Pirassununga. Há uma única falha apontada. Pode ser considerada regular as despesas com precatório porque o município quitou todo o passivo que restava a esse título nos primeiros meses de 2003, conforme bem descrito pelo conselheiro Sidney Beraldo, reconhecido pelo conselheiro Josué Romero. Nesses termos, acompanho o voto do conselheiro Sidney Beraldo pela emissão do parecer favorável. Continua em discussão, votação, aprovado o voto do conselheiro Beraldo, que fica como relator, e Vossa Excelência como voto vencido. Ok. O item 113, eu peço a retirada de pauta com reinclusão automática. Ok. O item 113, retirado. O item 114, em exame recurso ordinário, interposto pelo espólio de Elcio Fiore, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas da Associação Multidisciplinar de Aprendizagem e Profissionalização, e aplicou multa de 200 UFESPs ao então prefeito de Lindóia, Elcio Fiore. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O relator conhecido. No mérito, o recurso apresentado merece provimento para o fim de cancelar a multa aplicada ao ex-prefeito Elcio Fiore, que faleceu em 19 de dezembro de 2012. Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso ordinário interposto para o fim único de cancelar a multa aplicada ao ex-prefeito. Em discussão, votação aprovada. Itens 116 e 117, eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Ok. Agora, por fim, itens 118 a 120 em conjunto. Trata-se de recursos ordinários interpostos pelas prefeituras de Fernandópolis, Itanhaém e Juquiá, em face de decisões exaradas por julgadores singulares da Corte. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, nego provimento aos recursos ordinários interpostos, mantendo-se as decisões recorridas por seus próprios fundamentos. No item 120, cancelo a multa aplicada devido ao falecimento do ex-prefeito, senhor Manuel Soares. Ok.
Em discussão, votação, aprovado o voto relator. Não há mais processo na pauta. Consulta o Dr. Tiago Pinheiro Lima sobre eventual interesse processual e alguns dos itens que debatemos no dia de hoje. Senhor presidente, o Ministério Público deseja intimação pessoal do item número 112. 112. Eu creio que é do conselheiro Josué. Ok. Portanto, 112. Encerrada a nossa pauta. Boa tarde a todos. Está encerrada a sessão.